Parintins, localizada à margem direita do rio Amazonas, a 369 quilômetros em linha reta da capital amazonense Manaus, é conhecida por ser o berço do maior espetáculo folclórico do norte do país. O feitiço e a magia vem da ilha, tá no sangue, tá na veia, tá na vida. O feitiço e a magia vem da ilha, tá no sangue, tá na veia, tá na vida. Neste lugar de gente hospitaleira, existem muitas figuras ilustres que deixaram sua marca guardada na memória do povo. Entre elas está Valdir Martins Viana. Filho de nordestinos, Valdir nasceu e cresceu na comunidade do Parananema. Sua atividade era ligada à pecuária, mas seu destaque veio de outro trabalho que o tornou conhecido além das fronteiras da Amazônia. É abençoada mão que cura, essa vida linda vem de Deus. Veio um padre sueco, que já de 70 e poucos anos de idade, que veio em cadeira de roda praticamente, não se locomovia mais, com problema de coluna, e saiu de Parintins, embarcou no avião andando. Dom Arcângelo Serco, que era vivo na época, foi que o trouxe, porque ele já tinha andado o mundo inteiro e não tinha conseguido melhorar as dores que ele tinha, que ele era muito alto, tinha quase 2 metros de altura, o padre que tinha esse problema de coluna, e ele esteve aqui com o papai, passou 3 meses em Parintins e saiu, embarcou no avião andando. Eu conheci o senhor Valdir Viana porque há muito tempo ele era amigo do papai, né? Amigo mesmo de trabalhar com gado e tudo, né? Mas a minha fé que cresceu nele foi porque uma vez a minha filha de 2 anos assim, adoeceu de uma diarreia, né? Aí eu estava no 3º dia, eu levei no médico, o médico passou remédio, soro, eu dei, não fazia efeito. No 5º dia, o seu Valdir Viana, 6 horas da tarde, ia passando na frente de casa, que estava procurando uma canoa ali para a banda do Baranda. Aí eu chamei ele veio, eu pedi para ele benzer ele benzeu ela e disse que a infecção que ela estava de diarreia era infecção na garganta. Aí eu duvidei dele, eu disse assim, mas infecção na garganta dá diarreia? Ele disse sim, a senhora quer acreditar? Pegue uma colher, esterilize a colher. Aí eu fui lá para a cozinha, peguei a colher, lavei, botei água quente, limpei bem, trouxe para ele. Ele abriu a boca da menina e meteu a colher assim, veio assim com o pus da garganta da menina. Ele disse, essa infecção, essa diarreia é tudo por causa da infecção da garganta. Aí ele mandou comprar 2 remédios que eu já esqueci o nome e a menina ficou boa rapidinho. Estávamos nos preparando para um amistoso com São Raimundo de Santarém, no Amazonas. No treinamento lá, numa jogada, eu caí de mau jeito, né, numa disputa de bola, e caí com o ombro de mau jeito e deslocou a clavícula. Fui levado para o seu Valdir Viana, que na época só ele que consertava as pessoas, esses problemas. E quando eu cheguei lá, ele me atendeu, perguntou o que era, eu disse que estava com a clavícula, disse que estava quebrada, eu não sabia, né, que eu não conseguia mexer. Aí ele mandou sentar e começou a contar as histórias dele, como ele contava para todos os clientes que procuravam, contando várias histórias, e sempre passando a mão no ombro, depois de uns 10 minutos assim contando as histórias dele, ele percebeu que eu não estava mais prestando nas histórias dele do que com o ombro. Ele só fez amassar e deu aquele barulho, né, quando vai pro lugar que te chama, né, dá aquele som. Aí tirou, ele pode ir. Quando eu tinha 26 anos mais ou menos, surgiu um nódulo no meu seio esquerdo, tinha o tamanho de uma moeda, mais ou menos de R$1. Fui ao médico, imediatamente, sem ele tocar sequer, ele me falou logo que meu problema seria de cirurgia, que eu passasse no dia seguinte, que ele ia me encaminhar para Manaus para passar por uma cirurgia. Foi a tarde toda o comentário do meu problema e tal. Aí eles foram lá para fora e tal, aí começaram. Depois ela volta comigo e disse para mim
que eu procurasse Valdir Viana. Cheguei lá, ele foi logo me procurando saber o que era que eu tinha e tal. Eu contei a minha situação para ele, que o doutor Romualdo já tinha mandado que eu passasse lá, que ele me encaminhar para Manaus, meu caso era de cirurgia e tal. Ele disse, não, eu vou cuidar de você, em 10 dias tu estás curada. Ele viu e ele me disse que eu passasse na drogaria e que comprasse 2 vidros de tintura de iodo e 2 velas de sebo de Holanda. E que eu deveria fazer com meu dedinho, trazendo do pote de tintura de iodo para o pote de sebo de Holanda e formar um creme bem homogêneo. Eu fiz, e antes de eu dormir, fiz a compressa que ele mandou que eu fizesse todas as noites. Fiz a compressa, que meu seio estava muito vermelho, muito inchado. Colocava, fazia a compressa e depois fazia a massagem com o remédio que ele passou, né, o creme. E mais tarde, antes de eu dormir, toda noite eu tinha que tomar um copo de leite com tintura de iodo. Começava com 10 gotas, aí ia reduzindo até chegar em 1 gota. Só que no 10º dia eu sentia muito uma coceira interna, de modo alguma coisa queria sair, entendeu? Eu fui lá com ele e disse, não, é porque você já está curada. Ele apertou no meu mamilo, aí saiu aquela secreção grossa também, pronto. Ele enviou meu problema, até hoje eu estou curada. Perto da Ponte da Fabril, houve um acidente, um motorista bêbado, né, ele colidiu com a bicicleta e eu acabei levando a pior. Meu pai teve só escoriações na perna e eu quebrei o fêmur da coxa esquerda. Lembro quando meu pai me tirou do hospital, eu tinha uma atadura, um curativo enorme na perna, né? E meu pai me tirou assim, por vontade própria, né? O hospital não queria me liberar porque ia me mandar para Manaus, porque requeria um cuidado especial, né? Eu poderia até mesmo perder a perna. Meu pai me tirou do hospital e me levou aos cuidados do senhor Valdir Viana. E foi ele que fez o tratamento todo durante mais ou menos 30 dias. Foi quando eu comecei a andar. Uma tarde chuvosa, acredito que no período entre 87 e 88, aqui na antiga praça, que era Praça do Suzana, tinha umas árvores, nós costumávamos brincar nessas árvores à tarde. Como elas eram grandes, elas interligavam uma copa com a outra. Nós passávamos de uma copa com a outra brincando. E numa tarde chuvosa a gente resolveu brincar. Numa dessas brincadeiras eu caí sobre o meu punho. Meu braço batia a cabeça e fraturei o punho, a munheca no caso. Sugeriram que fosse levado até o seu Valdir Viana. Eu não conhecia, as pessoas que moravam comigo também não conheciam, mas eu acredito que na época ele era referência nessa questão de ortopedia, mais de conhecimento empírico mesmo. As pessoas não procuravam médico, até porque era difícil encontrar especialistas na área. Eu tive outros problemas ortopédicos, tive 3 fraturas no braço, tive 2 tratamentos com ele, essa primeira e o terceiro, mas a que mais me chamou a atenção e que mais me marcou foi a primeira. Eu não estava podendo relaxar porque a fratura doía muito, diferente das outras 2, essa foi a que mais doeu, e não tinha como relaxar. Aí ele procurou meios para fazer com que eu tirasse a atenção da minha dor. Ele contava história, nessa de conta história para lá, para cá, tentando me distrair. Numa dessas ele me aponta um quadro na parede, eu não me recordo bem o que era, mas era uma pintura. No que eu viro para ver a pintura, ele faz a pressão no meu braço. Aí eu só ouço dizer que já estava no local. Essas coisas levaram a fama de que o papai tinha esse dom realmente de curar, e muitas outras pessoas que já sabiam, já conheciam, de Belém, de Manaus mesmo, e de outros estados brasileiros, o procuravam. Para muitas pessoas, ele fez milagre. Porque ele era uma pessoa que entendia de tudo, principalmente de urso, de quebradura. Eu perguntei, e como tu aprendeste, né, a
pegar, como o caboclo de desmentidura, né? As fraturas, enfim. Ele disse, eu aprendi no gado. Uma res quebrava uma perna, eu ia, puxava, botava no pari que eles chamam que era aquelas talas, né? E tudo. E disse, eu aprendi mesmo, foi quando eu tinha um rapaz trabalhando com ele, o Manuel Procópio, trabalhou muitos anos com ele. E foi subir num abieiro, caiu e fraturou o braço, a fratura exposta. Foi a primeira pessoa que ele atendeu curando. Picada de cobra, gente, eu vi quantas vezes a pessoa vi com a perna necrosada, podre, com mau cheiro e tudo. E ele com uma tesoura, ele cortava aquele sem anestesia, sem nada. Apenas eu acho que ele rezava. A anestesia dele era fé, era um amor, era... Ai, meu Deus. Das histórias de pessoas que o procuraram, que estiveram com ele, temos no médico, inclusive foi engraçado que o Dr. Geoffrey Cunha era uma pessoa super fechada, né, e tal, e ele adorava caçar e pescar, né, e ele foi numa dessas pescaria ou caça, ele foi ferrado de arraia, usou os medicamentos normais que a medicina oferece, mas teve um dia que ele chegou a tirar o chapéu e chegou com o papai para ver o que era de que forma ele poderia ser aliviado da dor da ferrada da arraia. E um dia eu perguntei para ele, eu disse, Valdir, eu queria que tu me dissesse, meu irmão, como foi que tu começaste a curar? Ele me disse, olha, minha irmã, eu estava sozinho no Parananema lá no fim da ilha, tem um terreno lá. Ele disse, eu estava sozinho lá. E um fim de tarde, 5h30 para 6 horas, em um temporal, e chegou numa canoa um velho, já todo molhado, né? E o temporal já estava caindo. E o velho subiu o caminho de casa e tudo, e ele deu toda a assistência para foi buscar roupa para ele, trocar, deu jantar para ele, uma rede para ele dormir. Ele dormiu. Quando foi de manhã, ele disse pro Valdir, o Valdir foi tirar leite, deu para ele levar, né? E quando ele foi saindo, ele disse para ele, olha, meu filho, eu não tenho com que te pagar tudo que tu fizeste por mim agora. Eu vou te ensinar um dom. Isso, tu vais, no decorrer da tua vida, tu vai usar este dom para fazer o bem. Agora, tu nunca podes cobrar. E quando tu te sentires já impossibilitado de fazer, passa para um filho teu, uma filha. Só que ele não passou. Ele não passou. Foi com ele. E ele disse, eu vou buscar um café para o senhor tomar. Quando o Valdir voltou, a casa era de varanda, quando o Valdir voltou, não viu o velho, não viu a canoa, ninguém mais. Então eu disse para ele assim, Valdir, por que tu atribui isso, essa pessoa que foi lá? Ele disse para mim assim, não estou mentindo, estou dizendo com as palavras que ele disse para mim. Mana, eu acho que foi Jesus que veio a mim para me ensinar esse dom e fazer a caridade para as pessoas. Porque ele fazia caridade, não cobrava em ninguém. Além do dom da cura, Valdir possuía a capacidade de encantar animais. O animal podia estar brabo como tivesse, porque naquele tempo era amarrado o animal, vinha no batelão, a gente chamava o batelão que fazia o transporte, né? Era, vamos dizer, amarrava com um cabresto de manilha, e quando chovia, que aquilo ficava enrolado no pescoço Santa Rita, que ela gostava de amarrar mais pelo pescoço, né? Quando chegava na hora de soltar, era um sacrifício. Às vezes era de noite, e era sacrifício. E só ele era que vinha soltar, porque o animal ficava brabo, e a gente não conseguia mais chegar perto da cabeça do animal, e ele chegava lá, passava a mão assim, dava umas 2 palavras com a reza, ela quietava, ele rapidamente desmanchava aquele nó e soltava o animal. No porto da casa dele havia o barco e o batelão de transporte de gado. E o seu Valdir, ele tinha uma habilidade
de hipnotizar os ofídeos, seja ele venenoso ou não venenoso. E nesse dia o seu Valdir entrou no batelão, né, e viu que tinha um bolo de surucucu em cima lá do tablado. Aí ele se aproximou para pegar o surucucu. Aí o surucucu se armou para dar o bote. Aí ele ficou preocupado e se perguntando, o que está errado? Nunca aconteceu isso? Aí ele se concentrou, se aproximou novamente, o surucucu se armou para dar o bote. Ele recuou uma segunda vez, aí tentou se examinar o que estava acontecendo. Aí ele percebeu que a chave, o metal que estava no cós da calça dele, poderia ser um dos empecilhos para que aquela energia dele ficasse neutra, neutralizasse. Ele tirou o chaveiro do bolso, e concentrou, a cobra adormeceu, chegou lá, pegou o bolo da cobra e botou lá para fora, porque ele não costumava matar os animais. Estava vazando o rio, né? Mas o curral ainda estava assim, com pouca água dentro do curral, né? E um dos rapazes que estavam trabalhando com ele foi lá e voltou e disse: Valdir, não dá para soltar o gado aí, porque tem muita raia no curral. Ele entrou no curral, ele deu uma volta todinho, o curral todinho, tá? E voltou e disse: pode soltar o gado. Eles soltaram e não tinha mais uma raia. Filho de família humilde, Valdir Viana tinha um sonho que alimentava desde a infância. O maior ideal da vida dele era ser médico. E como meu avô, como nordestino, tinha aquela cultura nordestina quase, né, como se diz, ignorante, né? E meu pai chegou a fugir, mas o sonho dele era ser médico. Fazer medicina na área da fisioterapia, da ortopedia, aliás. Só que as condições dele eram precárias para ele sair daqui, e ele foi para Belém e começou a estudar o corpo humano, as ossadas humanas, através dos cadáveres que eram jogados nas valas. Ele foi estudar a anatomia humana naquelas ossadas. Ele foi a Belém, levado por um amigo nosso da família Prado. Foi daí que o seu Valdir Viana desenvolveu esse potencial de conhecimentos com base fundamentada numa experimentação realizada por ele. A experiência vivida em Belém tornou possível o aprendizado básico para Valdir exercer parte de sua prática medicinal. Método que influenciou outros curadores em Parintins, como o senhor Francisco Tenório de Souza, conhecido como Torquato, que há 53 anos trabalha com ervas medicinais, benzeduras e puxações. Recebi mês passado um elogio da Colômbia. Um colombiano quebrou a clavícula, aí veio aqui, eu disse: olha, 8 dias eu dou assistência nossa quebrada 8 dias, por causa da dormida. Aí com 8 dias ele foi embora para a Colômbia. Aí a doutora lá achou que não sabia como a perfeição, olhou na chapa, perfeição da colocação. E o meu trabalho com Jesus Cristo é mais perfeito do que o médico aleja tudo, põe ferro para todo lado. E eu só ponho mais ripinho. Como o Valdir Viana fazia, eu vi uma vez, eu faço, botar o pariqueixão aí para escorar até comer, está do jeito. Em seus tratamentos, Valdir possuía uma característica única. Ele distraía seus pacientes através das famosas vianas. Ele não usava anestésicos. Os pacientes geralmente chegavam lá chorando, se contorcendo de dores. E qual era a terapia que ele aplicava? Ele começava a distrair o paciente, desviando a atenção do paciente da dor para as histórias fantasiosas que ele inventava na hora. Ele criava um monte de histórias engraçadas, né? E o paciente ia se prendendo e naquela história ele ia trabalhando, ele ia massageando, ele ia colocando o osso no lugar. Eram chamadas de vianas. Então, quando alguém contava alguma história fantasiosa, dizia: isso aí é uma viana. Ele dizia que lá no Parananema, onde ele morava, os carapanã não tinham mais jeito ali, né? O mosquiteiro não estava mais dando conta. Ele dizia que
Ele comprava um mosquiteiro e que quando ele dava estava cheio de carapanã dentro do mosquiteiro. O que ele fez? Ele foi numa loja aí na João Melo e comprou um plástico transparente, né? Um plástico bem grande, transparente daquele. E lá no interior dele, onde ele morava, era lamparina, né? Não tinha luz elétrica, era lamparina. E aí ele embrulhou a rede todinha com aquele plástico transparente. E para surpresa dele, né, umas certas horas da noite, aí o carapanã começou, isso ele contando e seguro no meu braço e tentando, porque a minha mão tinha completamente virada assim, né? Ele segurou na minha mão e contando a história. E ele dizia, pois é, meu filho, quando eu olhei dentro do plástico, eu levantei, que eu acordei na rede, eu estava dormindo, estava cheio de carapanã de novo. E o plástico todo furadinho. Eu disse, o que é isso aí? Ele disse, sabe o que foi? O carapanã, ele ia lá na lamparina, ele esquentava o bico dele na lamparina, vinha, encostava no plástico, furava e entrava, né? Aí nessa hora eu fui rir. Quando eu ri, foi a hora que ele pegou e virou meu braço com força. Uma vez ele levou uma espingarda pro cara consertar, né? E quando chegou lá na cidade, lá na oficina, ele deixou e o cara marcou o dia para ele ir buscar essa espingarda, né? E o cara, em vez de colocar as peças da espingarda que estava faltando, ele botou uma peça de uma eletrola. E aí que quando ele entregou a espingarda, ele levou, que quando ele foi chegar lá onde ele foi caçar, que ele foi dar o primeiro tiro, a espingarda dele cantou. Chiquita bacana lá da maquinita, ela se veste de uma... Valdir casou-se com Silvia Barbosa, com quem teve 7 filhos. A alegria permeava as reuniões entre amigos e família. Amor, carinho e dedicação eram marcas de Valdir Viana. As lembranças que eu tenho do meu irmão são as melhores possíveis. Uma pessoa boa, humilde, prestativa, capaz de fazer do impossível possível para atender bem uma pessoa. E não tinha hora. Era dia e noite, meia-noite, a hora que batesse na porta dele, ele estava sempre pronto a servir. Deu o pouco que ele podia dar, deu até o excesso, porque ele nos deu educação. Valdir era um homem muito religioso. Em cumprimento a uma promessa de seus pais, ergueu a capela de São Benedito, santo de sua devoção. A primeira capela foi construída no ano de 1944. A igreja atual foi inaugurada em 27 de fevereiro de 1984, data de aniversário de seu fundador. Santo Bené, o santo meu. São Benedito, aliás, é o centro de saúde ao qual Valdir Viana teve o seu nome acrescentado em julho de 2002, como reconhecimento ao serviço prestado à comunidade. O trabalho realizado por Valdir Viana desperta interesse até hoje em estudantes e pesquisadores da medicina tradicional, como é o caso da professora Fátima Guedes. As práticas populares tradicionais de saúde, elas são próprias da nossa região. E o próprio sistema mercadológico da saúde, né, exclui essas práticas, exclui esses conhecimentos. E por conta disso, a gente vem observando que está havendo cada vez mais um distanciamento de nós, amazônidas, com essas práticas, com esses conhecimentos. O propósito da nossa pesquisa, do nosso trabalho, é justamente trazer esses conhecimentos, todos esses saberes, para que nós possamos ter essa saúde de qualidade que todos nós queremos. E com certeza, esse seria o recado que o Valdir deixaria para cada um parintinense, independente de ter passado ou não pelas mãos dele. Os pacientes enviavam cartas ao curador como forma de agradecimento por seu trabalho. Em cada pessoa que passou por seus braços, ficou o sentimento de gratidão. Agradeço muito a ele, porque foi graças a ele que eu
hoje estou aqui, que eu posso andar, posso fazer todas as atividades que eu gosto, que eu preciso fazer, graças a ele. Grande parte da vida de Valdir Viana foi dedicada à cura de pessoas que o procuravam. Ele morreu aos 95 anos de idade, no dia 15 de junho de 2005. Eu era médico dele, ele tinha um diabetes grave, descompensado. Apesar dos conselhos que eu dava para ele fazer repouso, se cuidar, ele não parava de trabalhar noite e dia. E terminou perdendo os membros inferiores por mutação devido ao diabetes dele. Viveu muito tempo e foi muito útil para grande parte da comunidade de Parintins. Nós já estávamos nos preparando, né, para receber a morte dele, porque ele vinha sofrendo há muito tempo. Perdeu uma perna e depois perdeu a outra. Agora veja qual a ironia do destino, né? Quantas pernas de tantas pessoas ele salvou. Fratura, ferrada de arraia, picada de cobra. E perdeu. Existe um ditado que diz que Deus dá o frio conforme o cobertor. Então eu acho que Deus deve ter escolhido o papai para o seguinte: olha, não tem médicos na tua cidade, não tem... Viu? Que era difícil médicos. Nós tínhamos, na época, eram 2 médicos japoneses. Era o Dr. Kanda, na Vila Amazônia, e Dr. Toda. Era Dr. Toda, aliás, na Vila Amazônia, e Dr. Kanda aqui em Parintins. E esses médicos, eles não tinham condições de fazer todo o serviço que tinha, ou atender a demanda em Parintins. Eu acho que não existem registros em Parintins, por testemunhas algumas, que digam que ele, pela ação dele em alguma cura, ele tenha causado o óbito de alguma pessoa dessas. Em sua missão, Valdir tornou-se um exemplo de fé e humildade. Caridoso, tratava a todos com a mesma atenção e se tornou referência por suas realizações. Valdir, essa figura que, infelizmente, a ciência acadêmica é limitada para investigar de onde vem toda essa sabedoria, todo esse conhecimento que o ajudou a desenvolver no município uma verdadeira saúde pública. Essa é a verdadeira saúde pública gratuita. Tem que nascer novamente outro Valdir para recriar toda uma história, toda uma experiência de saúde natural para os parintinenses. É a abençoada mão que cura. Essa vida linda vem de Deus, mas a convivência vem de nós, que para nós também os céus tudo Deus criou, fez até o homem divino e perfeito e o abençoou. Fez até o homem divino e perfeito e o abençoou. Alô, alô, seu Valdir Viana, um bem que daí lhe emana, anjo amigo, alma pura, missionário da luz, a fé cristalina do amor, nobreza suave da flor, a mão que nos cura com a fé de Jesus.